Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos falar acerca da modulação dos efeitos na decisão no controle difuso de constitucionalidade. Muito bem, vimos numa aula anterior que o sistema de controle de constitucionalidade difuso nada mais é do que a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, incidentalmente, como causa de pedir em um processo, a possibilidade que tem de declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, seja federal, estadual ou municipal. Por que qualquer juiz, qualquer tribunal pode declarar a inconstitucionalidade? Porque não é esse o objetivo deste processo. A declaração de inconstitucionalidade é o pano de fundo, é a causa de pedir. Vimos também que os efeitos da decisão no sistema difuso é inter partes e ex tunc. Por que inter partes? Porque, já que nós estamos diante de um caso concreto, de um processo, existe o limite subjetivo da coisa julgada. Ou seja, a decisão só produz efeitos àqueles que são partes no processo. Todavia, temos atualmente o que a doutrina chama de modulação dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade, também chamado de abstrativização do sistema difuso. Muito bem. No que consiste, então, a modulação de efeitos na decisão? O que é modular? Eu também tinha chamado de manipulação dos efeitos. É alterar os efeitos que são regra, ou seja, excepcioná-los. Quais são os efeitos regra? Inter partes e ex tunc. Muito bem. Tecnicamente, não haveria possibilidade de realizar a modulação, alteração, manipulação dos efeitos da decisão no sistema difuso. Todavia, atualmente, o Supremo Tribunal Federal vem aplicando, numa interpretação extensiva, até acho que é uma questão de analogia, o artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é uma lei que a gente vai estudar em outra aula, que vai falar acerca das ações direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Muito bem, o artigo 27 da Lei 9868 prevê não para o sistema difuso, mas sim para o sistema abstrato de constitucionalidade, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, e tendo em vista razões de segurança jurídica e excepcional interesse público, alterar os efeitos que a decisão produz. A necessidade de maioria de 2/3 dos membros. Muito bem, essa alteração de efeitos vai ser em que sentido? Ou a decisão, ao invés de ser retroativa ou ex tunc, ela vai ser uma decisão com efeitos daquele momento para frente ou de um outro momento que venha a ser fixado. Estabelece o artigo 27 da 9868 de 99. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Muito bem, esse artigo 27 da 9868, ele é aplicável ao controle abstrato de constitucionalidade e lá faz sentido. Aqui, tecnicamente, não, porque a decisão, ela produz efeito inter partes, portanto, ela tem que ser declaratória para possibilitar a concessão do pedido feito tanto pelo autor quanto pelo réu. Muito bem. Todavia, atualmente, o Supremo Tribunal Federal profere algumas decisões em que na decisão
ele gera uma alteração desses efeitos. Professor, altera para quê? Se os efeitos são interpartes, o que ele faz com o efeito? Ele estende. O efeito vira erga omnes. Erga omnes e vinculante. Tecnicamente, erga omnes e vinculante não tem o mesmo significado, mas aqui ele estende para qualquer pessoa, mesmo aqueles que não participaram deste processo, que só produz efeito, tecnicamente, aqueles que participaram. Então, o STF, no seu controle de constitucionalidade incidental, ele utiliza toda a argumentação, a decisão que ele proferiu, todos os argumentos da decisão, para fins de aplicação ampla, geral, em face de qualquer um. Isso significa que a vinculação não está somente ao dispositivo, mas a toda a causa de pedir, que são os motivos que determinaram a decisão, podendo aí produzir efeitos independente das partes terem ou não participado desse processo. A ideia é estender a decisão do Supremo a toda e qualquer pessoa, independente de ter ou não participado do processo. Isso decorre do fato da emenda 45 ter acrescido ao artigo 5º da Constituição, inciso 78, a necessidade do processo ter uma razoável duração. A necessidade do processo ter uma razoável duração. Ou seja, que o processo não perpetue por um tempo que cause à parte uma sensação de injustiça. Então, para evitar a duração muito longa do processo e mais a quantidade de recursos num volume muito grande, foi que o Supremo estendeu a transcendência dos efeitos da decisão interpartes a toda e qualquer pessoa. Agora, o mais interessante é, além dessa decisão produzir efeito erga omnes, ela também pode ter os seus efeitos alterados com relação ao momento. Então, ao invés de ser ex tunc, ela pode ser ex nunc ou pro futuro, nos termos do artigo 27. Então, vincula essa decisão, se for declarada a modulação dos efeitos, toda e qualquer pessoa, vinculante no sentido da própria administração pública e o Poder Judiciário, e o Supremo pode estabelecer, mediante votos de 2/3 de seus membros, a alteração dos efeitos de ex tunc para ex nunc ou pro futuro. E outra questão importante é que no controle difuso de constitucionalidade, o chamado amicus curiae, ou amigo da corte, também é admitido. Então, também é admitido no controle difuso de constitucionalidade o chamado amicus curiae ou amigo da corte. Isso é com base no artigo 482, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe. E já convido você para o nosso próximo encontro, em que a gente vai continuar a análise do tema controle de constitucionalidade. Até lá!